Bom dia, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais um quadro do Empreende Mais de hoje. E olha, o final de ano está chegando e com ele todo empresário, profissional liberal ou quem pretende empreender deseja já começar o próximo ano com força total. A verdade é que para você crescer e desenvolver o seu negócio, não deve contar somente com os acertos. Existem também os erros que você deve evitar. E para falar hoje dos 5 erros mais comuns no empreendedorismo, recebemos aqui para esse bate-papo ela que é empresária, consultora, mentora, conselheira empresarial e também a criadora do método Empresa nos Trilhos, Karine Canabrava. Seja muito bem-vinda, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Jordana. Sou muito grata pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Então, assim, você é uma referência, então admiro demais seu trabalho. E claro que é uma satisfação compartilhar também aí com sua audiência nesse programa tão maravilhoso que é o Revista Meu Norte e que tem esse quadro sensacional que é o Empreende Mais. A Karine eu sou suspeita para falar porque ela é cheia de conteúdo e vocês ficarem aí na entrevista vão já acompanhar que ela é cheia de insights interessantes e muito conteúdo. Karine, vamos para esse checklist então desses 5 erros comuns no empreendedorismo e eu listei o primeiro aqui, o clássico, né? Misturar as contas pessoais com as contas empresariais. Comenta pra gente. Realmente esse erro é um erro bastante comum. É um erro que faz com que as pessoas elas meio que se embananem, como a gente fala. De estar ali não sabe o que gasta, qual é o seu prolabore, não sabe realmente para onde o dinheiro está indo, quanto tem gastado em determinado com folha ou então com o supermercado, fica uma salada. A gente sempre fala que fica uma salada realmente ali de mistura. Além do mais, ainda tem pessoas que têm diversas contas, né? O que faz com que a gente tenha aí mais taxas, tarifas, ou seja, são muitos gargalos quando você não tem essa separação da PJ com a PF. É um ponto que é o pontapé inicial. Alguns empresários ou empreendedores até acreditam, a empresa é minha, então tudo que está ali é meu, eu vou gastando conforme eu vou achando necessário. E as coisas não são bem assim. Quando você cria uma pessoa jurídica, tem que haver essa separação, né, Karine? Sim, até porque o dinheiro é da empresa. E aí é onde está. O empresário ele precisa ter um prolabore. E esse prolabore é exatamente ele saber quanto é que ele precisa para sobreviver. O que sobra ali é o lucro, que é para poder gerar fluxo para poder gerar capital de giro, para realmente a empresa ter uma saúde financeira, para a empresa realmente ficar nos trilhos. Exatamente. Então vamos para o erro 2. Eu listei aqui, não ter clareza sobre o seu cliente. Como é que isso trava o crescimento de uma empresa, Karine? Eu falo muito que nem todo cliente é para você. O grande mal também das empresas, dos empresários, é porque eles pensam que tem que agradar a todo mundo. E infelizmente não. Você precisa entender qual é seu pique, que é o perfil ideal de cliente. Quem é o cliente ideal? Quem é o cliente que realmente sente a necessidade de comprar o seu produto ou serviço? Então você tem que ter muito estudo em relação a isso, para que você não venha ter desavenças, não venha ter problemas, que você realmente venda para quem entende o valor do seu produto ou serviço. E isso é um trabalho que deve ser feito, onde nós fazemos análises muito profundas, e essas análises é que fazem toda a diferença no resultado. Você deixa o comercial muito mais à vontade, o comercial não fica sobrecarregado. Tem muitas empresas que eu chego e as pessoas querem contratar novos vendedores, querem aumentar o comercial. E eu digo, calma, respira, vamos primeiro fazer aqui uma análise, porque a produtividade é um ponto muito importante. Então, não é só contratar pessoas, é saber se aquela pessoa está fazendo certo, se ela realmente está vendendo da maneira certa, se ela conhece o cliente ideal, porque senão você fica gastando dinheiro à toa. É igual brincar de batalha naval, Jordana. Imagina só. Você vai gastando dinheiro, e aí quando você está perto de chegar lá, cadê o dinheiro? Acabou, não tem mais dinheiro para investir em marketing, em tráfego. E isso é muito comum nas empresas, né, Karine? É uma queixa muito comum. Sim. Acaba todo o dinheiro e realmente fica sem direcionamento. Total. O cliente ideal é um ponto assim que eu não abro mão quando eu entro numa empresa. É realmente conectar a empresa ao cliente certo.
Olha aí, eu falei, olha, na minha opinião, a maior consultora e conselheira empresarial que eu conheço, né? Então, vamos lá. Terceiro erro, Karine, eu escuto muito empresário, empreendedor, profissional liberal falando assim, eu trabalho, tudo na minha empresa sou eu. E aí, como sair desse ciclo que muitos empresários e empreendedores acabam se colocando? Então, esse método Empresa nos Trilhos, eu fiz exatamente para quê? Para organizar a empresa, livrar o dono da sobrecarga e colocar mais dinheiro no bolso do negócio deles. Por quê? Porque o empresário, ele tem sempre aquela sensação de estar sobrecarregado. O empresário, muitas vezes, ele não tem tempo para a família, não tem tempo para os filhos. E eu, Jordana, sou casada, sou mãe de 4 filhos. E eu comecei a ver que se eu não organizasse minha vida, eu teria no futuro uma velhice muito traumática, porque eu iria olhar para trás, e aí, cadê o tempo de qualidade? Cadê meus filhos? Cadê meu marido? Como é que funcionam os relacionamentos? Então, o empresário, ele precisa entender que organizar a sua empresa, definir os cargos, orientar, ter os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, onde ele começa realmente a ter um manual de organização, de direcionamento, isso tudo facilita, porque imagina uma empresa que todo dia recebe uma pessoa nova, no caso de um grupo grande, ele precisa ter um manual, precisa ter vídeos de onboarding, precisa ter treinamentos constantes. Então, por que não fazer isso em processos? Então, o empresário ele se sente sobrecarregado exatamente por falta de organização em procedimentos que são essenciais para que o negócio realmente aconteça. E, às vezes, o profissional, o empresário, ele acredita que não fazer as ações dentro da empresa, não estar ali no operacional, ele está abandonando a empresa. E isso é um grande erro, né, Karine? Eu falo muito que o primeiro gerente do seu negócio é o dono. Como é que você pega o seu dinheiro, pega todo o seu tempo que você tem e vai botar um negócio para outra pessoa cuidar se ainda não tem o passo a passo, se ainda não tem a sua cultura, se ainda não tem o seu jeito, o jeito que você quer? Então, o empresário ele precisa entender que no momento vai ter tempo que ele vai ter que dar 2 passos atrás, organizar seu negócio, estruturar, para treinar pessoas, delegar, e aí sim ele vai conseguindo sair daquelas funções para ele ficar ali mais no estratégico, mas sempre tendo indicadores que vão estar ali mostrando a performance e os resultados. Ou seja, o dono, ele precisa ter um time realmente competente, um time realmente orientado, precisa ter estrutura para que ele tenha mais liberdade. Perfeito. E aí tem o quarto erro. E esse quarto erro tem muito a ver com o que você prega. Eu acompanho a Karine nas redes sociais e vejo muito ela falando isso lá, que é analisar os números. Karine, o que é que isso significa e por que isso pode colocar qualquer negócio em risco, seja ele pequeno ou grande? Então, os números, eu falo muito, eu amo números. E a palavra que você tem que repetir, eu amo números, porque os números é que vão me fazer tomar decisões mais assertivas. Então, as empresas, elas precisam ter uma DRE, que é um demonstrativo de resultado por exercício. Muitas vezes você delega isso ao contador, e o contador faz o trabalho dele, mas você precisa ter uma DRE gerencial verdadeira que mostre ali exatamente os custos fixos, os custos variáveis, que você saiba ali uma margem de contribuição, quanto é que você tem que fazer de compra. Tem empresa, Jordana, que eu chego, que o dono ou a dona fala assim, eu quero trabalhar meu comercial. Eu digo, calma, quando eu vou olhar, o comercial é muito bom. O que falta, sabe o que é? Produto em estoque. O que falta é algo que foge do convencional, que é somente vender. Então, são pontos que o empresário tem que olhar. Os números, eles revelam muito. Então, jamais você pode ter uma empresa sem números, é igual a emagrecer. Como é que você emagrece sem fazer uma bioimpedância, sem fazer exames? Você pode perder massa magra e ganhar uma gordura, né, por exemplo. Então, o que é que você tem que fazer? Observar os números. Então, repitam comigo aí, eu amo números. Eu amo números, já tô aí já na frase que a Karine orienta a gente falar. Karine, a gente acompanhou agora as imagens de você em ação aí, atuando nas empresas, dando palestras, analisando os números, fazendo conteúdos para as redes sociais. Você é muito atuante, né? Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sempre digo que trabalhar com o que você ama
faz com que nem pareça trabalho, realmente é um hobby. Então, eu amo o que eu faço, realmente eu entendi a dor do empresário e eu sou uma ponte para ele realmente ter uma vida organizada, livre da sobrecarga e com lucro. Sou muito focada em resultado, com lucro, isso tudo sem perder os valores, claro, né? Olhando sempre para as pessoas, porque as pessoas certas nos lugares certos. Eu chego em muita empresa e tem um bom talento, mas ele está no lugar errado. Sim. E aí eu falo, essa pessoa não vai performar nessa função. Não tem como um influente trabalhar no financeiro, isso não dá. Por mais que ele faça por alguns dias, aquilo vai se tornar uma sobrecarga. Então, você tem que entender de perfil de pessoas, você tem que entender de processos. O empresário, ele precisa se capacitar e entender a sua empresa de uma ponta a outra. Eu vou aproveitar essa fala da Karine para finalizar aí o quinto erro, e você já anota, que é não se atualizar. Muitos empresários acham que já sabem de tudo, hein, Karine? E aí? O primeiro ponto que o empresário tem que ter é humildade. Ele precisa ter humildade para aprender. Não é porque você já é grande, não é porque você já tem experiência, não é porque você já chegou onde está, que você não vai acreditar nas novas metodologias. Então, é necessário, eu falo muito uma expressão que diz assim, a gente tem que botar as barbas de molho em algumas situações, levantar a bandeirinha ali da humildade e dizer assim, eu preciso de alguém para me ajudar, dar 2 passos atrás. Isso tudo faz com que você realmente acelere, com que você realmente cresça de forma sustentável e com lucro. Jordana, uma empresa sem lucro, ela não tem por que existir. A empresa ela foi criada para gerar lucro, não tem como você transformar a vida de ninguém, não tem como você gerar emprego, não tem como você fazer o social, cuidar das pessoas, se você não tem uma empresa lucrativa. Então, é um ponto muito importante. Então, empresário, empreendedor, quem quer botar um negócio, é uma característica, é um valor que é inegociável, é a humildade. E sempre querer aprender mais. E, claro, colocando em prática, porque só teoria não adianta, não é verdade? Tem que colocar em prática. E também tem um ponto que eu acho muito importante a gente falar. Aprenda com o erro dos outros. Muitas vezes nós não precisamos errar. Nós precisamos ter pessoas que já passaram por aquilo, pessoas que já passaram pela dor e que vão lhe orientar. Isso facilita muito também a jornada. Isso facilita muito. E aí, então, foi um prazer te receber aqui no nosso quadro Empreende Mais de hoje, Karine Canabrava, apontando aí, comentando os 5 erros comuns no empreendedorismo, que são valiosos para que as empresas cheguem em 2026 aí crescendo, se desenvolvendo. Karine, obrigada. Foi uma excelente oportunidade de lhe ouvir e de aprender mais. Eu que agradeço.